Rap. Meu advogado é o meu senhor, ele me defende do acusador. Minha causa eu entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Eles dizem que o canto da liberdade só ficará completo quando os outros 5 também forem soltos. Liberdade aos 5! O representante da embaixada que acompanha o caso diz que a libertação dos outros presos não deve demorar muito, porque a polícia boliviana não encontrou provas contra nenhum deles. 2 dos 5 que estão presos sequer estavam no estádio. E os outros 3, tampouco há evidências das perícias que foram feitas que indiquem que eles teriam alguma participação. Os 7 torcedores libertados passaram 106 dias na penitenciária São Pedro, em Oruro. Eles e outros 5 brasileiros foram detidos no dia 20 de fevereiro, durante uma partida entre Corinthians e San José pela Taça Libertadores da América. Os 12 corintianos eram suspeitos da morte de Kevin Beltrán Espada, de 14 anos. O adolescente foi atingido na cabeça por um sinalizador que, segundo a polícia boliviana, foi disparado pela torcida brasileira. No fim de fevereiro, em entrevista ao Fantástico, um rapaz de 17 anos assumiu ter feito o disparo. Ele é membro da Gaviões da Fiel, torcida organizada do Corinthians, e não chegou a ser apreendido na Bolívia. Depois daquele momento eu falei assim, nossa, minha vida acabou, o que eu vou fazer? Eu matei uma criança, 14 anos de idade. O adolescente se apresentou à justiça em São Paulo e responde em liberdade a um processo no Brasil. O promotor aguarda informações da perícia com base nas imagens da televisão e do depoimento de testemunhas na Bolívia para saber se ele foi realmente o autor do disparo. Aí nós vamos determinar se esse homicídio ele foi intencional, doloso ou culposo, acidental. Se for um homicídio doloso, aí nós vamos buscar uma medida socioeducativa que possivelmente pode ser até uma internação na Fundação Casa. Se homicídio culposo, uma medida de liberdade assistida, uma medida de prestação de serviços à comunidade. Os 7 torcedores libertados foram considerados inocentes pela justiça boliviana. Um deles, o Tadeu, já até prestou depoimento como testemunha no processo na sexta-feira. Eles não estão sofrendo mais processo criminal nenhum na Bolívia. Nas próximas semanas, os 7 torcedores soltos também devem ser ouvidos no Brasil como testemunhas no processo do adolescente. Na saída da prisão, os corintianos foram acolhidos pela Pastoral do Imigrante, em La Paz. Até um italiano veio fazer pizza para celebrar com os brasileiros. Jamón, uma com berinjela e outra com tomate de albahaca. Mesa posta para a despedida dos torcedores e todos agradecem. Dizemos juntos, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Os corintianos madrugaram no aeroporto de La Paz este domingo. Como haviam permanecido mais de 3 meses no país, tiveram que esperar alguns dias para a devida autorização de saída da Bolívia. E nós embarcamos com os torcedores para acompanhá-los nesse caminho de volta para casa. Cansados e com o coração ainda apertado, os rapazes pareciam ansiosos para chegar logo. Havia uma parada em Santa Cruz de la Sierra. O mau tempo não deixou. Fomos parar em Cochabamba. Quando foi possível descer em Santa Cruz, o tempo fechou para os torcedores. Custou para a imigração aceitar a autorização de saída do país. Enfim, o voo para São Paulo. Não consegui nem dormir. Faltando poucos minutos para descer em São Paulo, eles fazem as contas. Quando foram para a Bolívia em meados de fevereiro, só o Tadeu foi de avião. Os outros foram por terra. E agora, nesse voo de volta para casa, parece que a viagem ficou mais longa. Tamanha a ansiedade. Complicado, o avião vai pousar no aeroporto, tem que voltar pro outro, depois tem que voltar, mas tudo para corintiano nada é fácil, né, mano? Quando o avião tocou o solo brasileiro, os corintianos finalmente se soltaram. Salve o Corinthians! E puderam, enfim, abraçar a família.
Ontem à tarde, os 5 torcedores que ficaram em Oruro publicaram esta foto numa rede social. Continuam presos na Bolívia José Carlos da Silva Júnior, Reginaldo Coelho, Marco Aurélio Freire, Leandro Silva de Oliveira e Cleuter Barreto Barros. Segundo o advogado, não há diferença jurídica entre os torcedores que foram soltos e os que continuam presos. O recurso desses 7 foi julgado e foi aprovado. Os outros 5 ainda não foi julgado, não foi analisado ainda. Pela minha experiência jurídica, os 5 em breve serão soltos. É o que esperam a mãe e a namorada de José Carlos da Silva Júnior, de 20 anos. Ele me ligou e falou: mãe, 7 vão sair, só que eu não estou entre os 7. Fiquei feliz pelos 7 que estão saindo, né? Porque já é uma vitória, mas ao mesmo tempo fiquei triste porque meu filho ficou. Depois que ele desligou, eu chorei um pouco, sinceramente eu chorei, né? É nóis, liberdade aos 5.